Oi pessoal, vocês estão bom? Cara, por que é tão difícil falar com o microfone, né, velho? Sei lá, eu me perco, eu começo a tropicar nas palavras, é meio complicado. Eu tava fazendo um roteiro pra esse vídeo aqui, mas, mano, eu fui escrevendo o roteiro e cada vez eu só tava achando mais ruim. Eu falei, cara, se eu for fazer com roteiro, eu vou acabar não fazendo esse vídeo. E aí eu falei, vou abrir o Audacity pra eu começar a conversar aqui. E, pô, é muito difícil porque eu tropico nas palavras, porque, mano, eu acho que eu tô em TDAH, tá ligado? Tô fazendo os exames e tal, passei no SUS. Nossa, fiquei lá no CRES fazendo careta um bom tempo pra nenhum doidinho vir falar comigo. Só que aí eu fiquei pensando, cara, talvez o doidinho seja eu. Mas não vem ao caso, olha aí, eu já tava me perdendo de novo no assunto, velho. Deixa eu pausar aqui pra respirar. Pois é, tava uma fila gigante lá no CRES, velho. E aí quando o psiquiatra foi me atender, nossa, o psiquiatra nem olhou na minha cara, velho. Só falou, pô, então, toma esse exame aqui, mas aí, a gente não tem esse exame aqui na cidade. Então, boa sorte pra achar. Aí eu até achei um exame particular aqui na cidade, mas custa 3 mil reais, velho. Pô, 3 mil reais é muito dinheiro. Então eu não fiz um exame ainda. Mas eu vou fazer. Eu acho. Pô, e eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro tá um calor. Mano, tá fazendo 34 graus. Eu tô olhando aqui agora na Alexa que tá aqui do lado. E lá fora tá fazendo 34 graus, mas aqui no meu quarto deve estar bem mais, tá ligado? Tô praticamente em um forno. E eu não posso ligar o ar-condicionado, velho, porque ele não tá ligando, porque eu acho que é na placa solar e não tem sol. Apesar do calor. Que irônico, não? Nossa, calma aí, desculpa aí, exaltei a voz, falei alto. É, não, e o pior é que eu tô gripado também, então mesmo se o ar-condicionado estivesse funcionando, eu não podia ligar o ar-condicionado, porque eu tô gripado. Aí, eu fiz suco de limão hoje. Não sei onde eu vi, mas eu acho que é bom pra gripe. Coloquei 3 colheres de mel também. Espero que isso melhore minha gripe. Não aguento mais ficar gripado, socorro. Tem um cachorro latindo de fundo, velho. Puta merda. Tá, mas eu acho que é melhor eu parar de falar bobagem e começar a falar do anime, né? Calma aí, deixa eu só colocar o roteiro aqui no monitor secundário pra eu ler. Mesmo que eu não vá usar o roteiro, é bom ter o roteiro do lado pra eu poder me guiar. Senão eu vou acabar entrando em outro assunto e não vai ficar legal. Cara, esse nome do anime é bem difícil. Eu tentei falar mais cedo algumas vezes, mas não consegui. Então, vamos falar em português mesmo que resolve o problema. Reencarnado como uma máquina de vendas, agora eu vou explorar uma masmorra. Me escutando falar isso agora parece bem vergonhoso. A verdade é que eu já tinha visto esse anime na época que ele tava lançando, ali por volta de 2023, se eu não me engano. Isso já tem um tempo, né? Eu não tenho noção de tempo direito, mas faz parte. O anime não é nenhum masterpiece, né, velho? Até porque eu acho que ninguém vai ver o anime da máquina de vendas esperando um masterpiece. Mas como você pode imaginar, é um isekai, né? Então, né, esse cara aqui, ó, ele é nosso protagonista. Legal que eu não tô vendo nenhum cara, viu? Mas eu espero que eu lembre de colocar ele na edição quando eu falar isso, porque vai ser muito massa. E o cara gosta muito de máquina de vendas, tá ligado? Muito mesmo. É tipo os nossos busólogos aqui do Brasil. Pô, esse bagulho de busólogo é só aqui no Brasil ou tem pra fora também? Se eu não me engano, no Japão tem uma galera que gosta muito de trem, né? Deve ser tipo a mesma brisa. E nosso protagonista é morto. E pra minha surpresa, e talvez pra surpresa de vocês também, dessa vez o isekai não começou com um caminhão de salsicha atropelando alguém, mas sim dessa vez essa Dodge Rank. Pelo jeito a Funai não só tá aqui no Brasil, mas como tá aí pelo Japão também. Sim, e eu estou falando de vocês, indígenas de Dodge Rank, que fecharam o supermercado quando eu estava fazendo compra semana passada. Nada contra você aí que é indígena que tá vendo o vídeo, só contra os caras que fecharam o supermercado. Pode crer, eu não expliquei como é que o protagonista foi morto, né? Então, de forma genial, ele achou que era uma boa ideia pular pra segurar a máquina de vendas que tava caindo do penhasco. Pô, eu sei que ele é um amante de máquinas de vendas e tal. E é engraçado porque depois que ele reencarna, alguns minutos pra frente do episódio, ele fala que a máquina de venda pesa 500 quilos. Não sei o que passou pela cabeça dele na hora que ele pensou que ia segurar aquela máquina de venda caindo do penhasco, mas de alguma forma ele pensou que conseguiria. E como eu acabei de falar, ele pensou que conseguiria, então ele obviamente não conseguiu, né? A máquina de vendas caiu por cima dele e ele morreu. Aí ele reencarna como uma máquina de vendas na beira de uma lagoa, rio, sei lá o que é isso. Se tem uma lagoa ou um rio não é tão relevante pra história, né? Então, de qualquer forma, é isso. Aí ele começa a ver o que ele faz, que ele é uma máquina de venda, tem todo um showzinho. Nossa, eu sou uma máquina de venda, eu deveria achar isso ruim, mas eu gosto tanto de máquina de vendas, estou tão feliz por ser uma máquina de venda. Esse tipo de coisa que ele fala. Aí ele descobre que tem um sistema de ponto, tá ligado? E ele precisa desses pontos pra viver, já que não tem energia, né, lá onde ele tá. Então ele consome 1 ponto por hora e gasta 24 pontos
por hora. Por hora não, por dia, o seu burro. Voltei aqui no futuro pra corrigir isso aí, velho. Olha isso, matemática, hein, rapaziada? Muito foda. E ele tem 1000 pontos, e ele pode usar esses pontos também pra conseguir habilidades, tá ligado? Pra umas habilidades nada a ver, outras da hora. Inclusive uma benção divina lá, que ele libera, que é barreira, que gasta ponto também. Mas aí ele tem uma barreira impenetrável. E ele pode deixar as coisas que ele quer entrar dentro dessa barreira também. Eles deram um ênfase bem grande nisso, então deve ser importante. E pelo jeito a barreira foi realmente bem importante, porque do nada sai um sapo do tamanho humano e de armadura, armadurado, e começa a bater no nosso cacheta, que não é uma caixa e nem uma buceta. Um salve aí pros meus manos portugueses. Então nosso amigo cacheta usa aí sua habilidade recém-adquirida, a barreira, para se proteger dos ataques dos sapos, e que por sorte os sapos desistem de bater nele, até porque ele já tava ficando sem ponto e ia falecer. E agora ele, com apenas alguns pontos restantes e seus dias de vida contados, a vida de uma máquina de vendas não é tão fácil quanto vocês pensavam, gente. Então é aí que nossa incrível amiga Lannis aparece como um anjo, talvez morrendo de fome, mas continua sendo um anjo, e ajuda nosso amigo cacheta, introduzindo pequenas moedas no seu orifício e lhe dando pontos. E sim, isso estava escrito no roteiro que eu estava escrevendo, e é por isso que eu falei que eu não vou seguir o roteiro, porque o roteiro tava uma merda. A gente tem toda uma ceninha de desenvolvimento do cacheta com a Lannis, que por sinal ela que deu o nome cacheta, não fui eu que inventei, viu? Só pra deixar claro. E pela primeira vez eu vejo algo bem feito nesse anime, que é a trilha sonora. Essa trilha sonora é muito boa, mas sinceramente eu acho muito difícil algum anime errar na trilha sonora, pelo menos eu não vejo com frequência, então não é um ponto, né? É só tipo o básico que a gente esperaria. Aí é aqui que a gente também descobre que a Lannis é literalmente o par perfeito pro cacheta, porque ela tem uma bênção chamada força sobre-humana, então ela é a única que consegue carregar uma fucking máquina de venda de 500 kg nas costas. A Lannis pergunta se o cacheta queria vir com ela para uma vila, que ela queria muito apresentar o cacheta para uma amiga dela, e o cacheta responde de forma totalmente sincera com olá, bem-vindo, que na linguagem do cacheta significa sim. Sem pensar duas vezes, a Lannis pega o cacheta, joga nas costas e parte para a vila mais próxima. Chegando na vila mais próxima, ela encontra dois amigos guardas que falavam: caralho, achei que você tinha morrido. E a Lannis fala: pô, morri não, velho. Eles falam: ah, que bom. Aí eles falam: pô, e esse cara aí? Ela fala: ah, esse é meu amigo cacheta, ele vende coisas, bota a moeda no buraco dele que ele te dá coisa. Os caras compram os bagulho aí e muito foda. Cara, eu tô com sono, vou dormir. Eu continuo quando eu acordar daqui a pouco, já a gente se fala. E aí, rapaziada, então, né, acordei e eu continuo com zero vontade de terminar o vídeo, então vamos só resumir o finalzinho do primeiro episódio aqui e vamos acabar com o episódio. Bom, o finalzinho é que ela e o cacheta entram pra dentro da vila, eles conhecem várias pessoas, conhecem uma garotinha bonitinha, conhecem uma mulher que trabalha na hospedaria, e aí ela bota o cacheta lá na frente da hospedaria, o cacheta vende várias coisas e todo mundo faz uma festa com comida barata de máquinas de venda. E assim termina o primeiro episódio. E pô, o anime é legal, dá pra assistir e tal, mas como eu falei, obviamente se você tem um tempo limitado aí pra ver anime, tem bem coisas melhores pra você assistir, obviamente, mas dá pra tirar uma risada, tem um desenvolvimento interessante nos principais episódios, inclusive, não só, tipo, o primeiro episódio ele é bem fraquinho, sinceramente, mas vai melhorando com o passar do tempo. Trilha sonora, como eu falei, não tem erro, né? A história, por incrível que pareça, o escritor tá de parabéns. Parabéns mesmo, porque fazer uma história sobre uma máquina de vendas é complicado, principalmente quando é um personagem que não fala, não manda, não faz muitas coisas, tá ligado? Mas ele usou a Lannis pra transmitir as ações do personagem, então fica interessante no final. Uns episódios pra frente e principalmente na segunda temporada, acredite ou não, tem bastante ação, inclusive com o cacheta participando dessa ação. O anime te dá uma sensação de evolução constante ali no cacheta, porque ele vai ganhando ponto e ele vai liberando formas diferentes e tal, e você fica com aquela sensação de, pô, ele vai começar a falar a qualquer hora, ele vai conseguir falar com a Lannis e tal, então isso vai te prendendo um pouco no anime. Tá, agora que eu consegui enrolar perto dos 10 minutos de vídeo, que é o que eu queria, muito obrigado por você que chegou até aqui. Eu duvido muito
que alguém tenha chegado até aqui, mas se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Cara, muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo e eu vou tentar fazer esses vídeos assim, sei lá, no freestyle, tá ligado? Esse canal é novo, eu tenho algumas outras experiências com canais e eu acabo parando com eles sempre porque eu não me sinto confortável fazendo os vídeos. E talvez nesse sentido freestyle, mesmo que eu me perca muito, eu me sinto um pouco mais encorajado de fazer os vídeos. De qualquer forma, muito obrigado aí, velho. Tamo junto. Então, né, era pra ter acabado já, mas não deu os 10 minutos, então eu tô de volta aqui. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Conversa comigo aí esse finalzinho, vai? Só pra dar os 10 minutos mesmo. Pô, vocês gostam de gato, rapaziada? Eu gosto bastante de gato, mas eu tenho muito mais contato com cachorro. Apesar de não ser tão fã, eu respeito bastante os cachorros, tá ligado? Mas gatos são bem mais legais. Pelo menos é o que eu acho. Nada contra você que gosta de cachorro, inclusive eu tenho vários cachorros. Eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachorros aqui em casa, um papagaio, uma corujinha, não tenho mais a corujinha, ela morreu na verdade. Eu tenho um camaleão que apareceu na árvore aqui do nada. Não é camaleão, né? No Brasil não tem camaleão, acho que se chama iguana. É isso aí. Eu falei o papagaio já? Não lembro se eu falei o papagaio. É, eu acho que é isso. Ah, tem alguns peixezinhos no jardim.